Fala rapaziada, tudo beleza? Med na área e mais um vídeo hoje com vocês. Galera, hoje eu quero falar o que? Brevemente aí sobre a situação atual do mercado cripto, falar como as criptomoedas de mineração estão reagindo a esse cenário atual, como que tudo isso está impactando a rentabilidade da mineração por placas de vídeo e, na minha opinião, né, qual a expectativa futura da mineração por placas de vídeo, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, né, mostrando o mercado cripto no CoinMarketCap, Bitcoin na casa dos 34 mil dólares, subindo nos últimos 30 dias 27,61%, uma alta bem significativa, né, pessoal? Para quem está acompanhando mais de perto o mercado sabe que tivemos alguns fatores que estão colaborando para isso, como por exemplo, né, a aprovação de ETF de Bitcoin que está à vista e o pessoal ainda está falando que pode ser que aconteça em 2023 ainda. E isso acaba trazendo um smart money, mais capital para o mercado de criptomoedas. Temos também o halving do Bitcoin. Galera, o halving basicamente ele corta pela metade a recompensa do bloco minerado do Bitcoin. Com isso o Bitcoin acaba se tornando cada vez mais deflacionário, né? Mas lógico, os próximos Bitcoins que serão emitidos acabarão custando mais caro para os mineradores. Se nós olharmos aqui, o custo médio para a produção de um Bitcoin para os mineradores está na casa dos 34 mil dólares, segundo, né, um estudo feito pela Universidade de Cambridge. Ou seja, o custo para a produção de um Bitcoin está menor que o preço dele. Com isso, os mineradores estão no lucro. Lógico que esse custo para a produção de um Bitcoin é uma média. Eu conheço mineradores do Paraguai que, por exemplo, tem custo aí de 18 mil dólares, 19 mil dólares para produzir um Bitcoin, ou seja, um custo bem abaixo disso aqui. Mas uma coisa que é importante falar é que se caso o preço do Bitcoin, né, a cotação do Bitcoin não subir, os mineradores poderão ser bem prejudicados. Até porque se nós olharmos o que aconteceu no ano passado, 2022, quando o Bitcoin bateu lá, né, os seus 15, 16, 17 mil dólares, muitas mineradoras acabaram falindo. Por quê? Porque não deram conta de se manter no mercado ao preço que o Bitcoin estava. Então, galera, o Bitcoin de fato tem que subir. E com essas expectativas aqui de ETF, proximidade de halving e diversos outros fatores, muita gente já está otimista, né? Falando que o Bitcoin pode disparar mais de 40%, ou seja, chegar lá nos seus 43, 44, 45 mil dólares. Tem gente falando que o Bitcoin até 2025 poderia chegar aí aos seus 100 mil dólares. Então a expectativa para esse mercado está alta. Tanto é, né? Se nós olharmos o índice de medo e ganância em relação ao mercado, veremos que ele está otimista, posicionado em greed, em ambição. E lembrando, galera, que essa semana é semana de reunião do Fed, né, que vai acontecer no dia 1º de novembro. Isso pode impulsionar ou não as criptomoedas como um todo, né? Porque lá nós saberemos se as taxas de juros serão aumentadas ou não, ou será deixada como está. Mas o mercado como um todo aparentemente está confiante que o Fed, né, que o Banco Central dos Estados Unidos não vai fazer nenhuma mudança aí nas taxas de juros, e tem gente falando que pode até ter uma redução. Contudo, nós sabemos que temos países aí em conflito, então eu não sei, né? Talvez isso possa trazer algum impacto na decisão do Fed. Mas sabemos que as taxas de juros geralmente impactam nas criptomoedas como um todo. Quanto às criptomoedas de mineração, como o Bitcoin ele subiu quase 30% nos últimos 30 dias, as criptomoedas da mineração também, né, seguiram o líder. Então nós temos aqui, ó, a Ether Protocol subindo 189%, se bem que o volume dela nos últimos 30 dias foi bem baixo, cerca de 1,3 milhões de dólares. Vamos pegar moedas mais significativas. Vamos pegar aqui, ó, a Neurai, uma criptomoeda de mineração que o pessoal está fomentando bastante, subindo aí a 60% nos últimos 30 dias, né? Movimentou 2,8 milhões de dólares. Temos aqui, ó, Conflux também. Essa aqui já é uma criptomoeda grande, com várias parcerias lá na China, né? Emissão de chip SIM e por aí vai. E na Conflux, olhem, ela subiu mais de 30% nos últimos 30 dias e ela movimentou nos últimos 30 dias 1,6 bilhões de dólares, né? Então essa aqui é uma criptomoeda de fato bem sólida. Tem gente que estava com Conflux guardada aí, que aproveitou esse movimento, né, para poder liquidar aí algumas Conflux e realizar algum lucro. Vamos ver aqui algumas outras criptomoedas. Flux aqui também, ó, subindo 16% nos últimos 30 dias. Então nós temos vários movimentos positivos, né, devido a esse aumento do Bitcoin. E tudo isso acabou impactando positivamente a rentabilidade da mineração das criptomoedas. Tanto é, né, se nós olharmos aqui a minha rig de mineração, que eu tenho atualmente aqui pelo menos 9, 10, 11, 12, 13 placas de vídeo. São placas de vídeo aí entre antigas e placas de vídeo um pouquinho mais atualizadas, né, como as RTX da série 30. Eu estaria fazendo aqui em média R$397 por mês, minerando, né, essas criptomoedas, segundo aqui o site do Juliano Caju. Cara,
há um tempo atrás estava dando coisa de R$300, R$290 por mês, então aumentou coisa de 30% a rentabilidade da minha mineração com essas placas de vídeo aqui que eu detenho. É um aumento significativo? Depende, né, da perspectiva de cada um. Quem não tem custo nenhum energético é um aumento bem significativo, mas para quem tem custo energético, vamos dar um exemplo aqui, ó, que eu tenho um custo energético de R$1 o kWh, já cai lá embaixo, né, e eu já estaria no prejuízo de qualquer jeito, mesmo com esse aumento do Bitcoin aí e das criptomoedas como um todo. Então, mesmo com esse aumento do Bitcoin, a rentabilidade da mineração ela ainda não está positiva em muitos dos casos, a não ser aquele pessoal que não tem custo energético, que aí consegue ter um lucro, né? Lógico que temos outros custos além da energia, né? Mas a energia é nosso calcanhar de Aquiles. Galera, temos algumas criptomoedas novas surgindo, como por exemplo a Good Morning, GM. Essa criptomoeda fez a felicidade de muitos mineradores, apesar de que nos últimos 7 dias ela está caindo 16%. Mas é uma criptomoeda nova que surgiu, que trouxe uma rentabilidade positiva aí pelo menos por alguns dias. E eu quero falar sobre isso aí para vocês. Galera, essas criptomoedas menores que vão surgindo, né? O que acontece? Elas normalmente quando elas surgem, a rentabilidade da mineração nela sobe lá em cima, mas depois de um tempo, quando começa a migrar muitos mineradores para ela, a dificuldade dessa rede começa a subir e acontece que o provento pago diariamente pela moeda aos mineradores é diluído entre mais pessoas, entre mais workers, e nem preciso dizer, né, que dessa forma a rentabilidade acaba caindo lá no chinelo. O que é interessante, no último vídeo que eu fiz, eu vi que teve gente que falou aí, perguntou dessas criptomoedas novas, se vale a pena holdar, o que faz, se vende, se compra, o que faz. Galera, moeda pequena, como esse caso aqui da Good Morning, é aquela criptomoeda que tu minera e vende para trocar por Bitcoin ou para o outro projeto maior que você acredita. Pode ser até uma stablecoin, né? Uma criptomoeda lastreada aí no dólar. Caso você tenha expectativa que a criptomoeda possa subir e você queira surfar, eu não aconselho holdar 100%. Eu aconselho você o quê? Realizar um lucro parcial, aproveitando o bom momento da criptomoeda, né? E deixar uma parcelinha lá do que você minerou para especular, porque assim você aproveita a vibe, aquele lucro que a criptomoeda te proporcionou. Até porque se caso a criptomoeda cair lá no chinelo, vai acontecer que não vai ter valido a pena você alocar seu poder computacional para minerar ela, ou seja, não terá compensado, né, você minerar ela, teria compensado talvez você deixar minerando outra criptomoeda. Lógico que pode acontecer também da criptomoeda subir lá na estratosfera e quem holdou ganhar muito, né, que nem aconteceu, por exemplo, na Nexa, quem holdou e vendeu no período certo, cara, ganhou muita grana, com certeza, mas quem holdou desde lá do início da sua mineração até agora, já não teve tanto lucro assim. Alguns estão até no prejuízo, né? Dependendo da época que entrou na mineração de Nexa. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa planilha que eu confeccionei, que fala bastante aí da emissão diária paga ao minerador, do provento diário paga ao minerador pelas criptomoedas, né? Na verdade, nós temos várias informações aqui. A quantidade de mineradores em cada criptomoeda, a cotação, market cap, volume, né? Tá apagado aqui, mas dá para colocar block reward, block time, total de blocos emitidos diariamente por cada criptomoeda e o provento diário paga ao minerador, né? Por cada criptomoeda, com base, né, logicamente, na cotação dela e na quantidade de blocos diários que são emitidos, beleza? Mas vamos lá, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Com esse aumento que teve no Bitcoin, que ele saiu lá da casa dos 25, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, dos 25, 26 mil dólares para 34 mil dólares. E como todas as criptomoedas basicamente são lastreadas hoje no Bitcoin, todas subiram. Com isso, o provento diário pago ao minerador também subiu. Se nós olharmos aqui, ó, no vídeo anterior que eu fiz há uma semana atrás, o provento diário pago ao minerador estava na casa de 1.382.000 dólares. E hoje está na casa de 1.596.000 dólares. Logicamente eu adicionei também mais uma criptomoeda aqui que foi a Good Morning. Mas vocês veem que aumentou, né, basicamente essa quantidade aí de provento diário pago ao minerador. Vamos ver quanto que aumentou. 1.596 menos 1.382. Aumentou cerca de 214 mil dólares. É uma quantidade razoável. Se a gente fosse ver isso aí em porcentagem, daria cerca de 15%, né? Então foi um aumento razoável, mas não foi suficiente para trazer uma rentabilidade da mineração como nós gostaríamos. Mesmo assim, teve um aumento. Com isso eu quero trazer um raciocínio para vocês. Mesmo aumentando aqui cerca de 15% o provento diário pago ao minerador, né, por conta desse aumento do Bitcoin e das criptomoedas que seguiram aí basicamente o líder, não teve um aumento tão expressivo na rentabilidade da mineração.
Logicamente, aquele pessoal que não tem custo energético ou tem um custo energético muito baixo, né? Por exemplo, aquele pessoal que mora lá no Paraguai, já tinha lucro antes e agora otimizou o seu lucro. Mas para aquela galera que paga uma energia, por exemplo, a nível Brasil, cara, já não está tendo aquele lucro, né? No máximo consegue ali empatar se você ficar ainda diversificando a mineração na criptomoeda que está pagando mais, que está rentabilizando mais, né? Ou até se você tiver sorte da criptomoeda que você está minerando, ela ter subido mais do que as demais. Mas o raciocínio que eu quero trazer para vocês é o seguinte: digamos que o Bitcoin atinja coisa de 100 mil dólares, que nem alguns estavam falando em algumas notícias, até 2025. Então nós teríamos uma multiplicação por 3, né? Isso é uma regra de 3 básica, né, pessoal? Depois eu vou falar alguns fatores que podem impactar isso aí. Mas basicamente, se as outras criptomoedas seguirem fielmente o Bitcoin, elas subiriam pelo menos 3 vezes, né? Considerando que as criptomoedas são lastreadas pelo Bitcoin. Com isso, o provento diário pago ao minerador multiplicaria por 3. Seria na casa aí dos 4 milhões e 500 mil dólares. Isso se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. Nesse provento diário pago ao minerador, a rentabilidade do minerador subiria por 3. Vamos fazer uma regra assim, ó, fixa. Depois a gente reduz, né, por conta de alguns fatores que vai acontecer. Então, com essas minhas placas de vídeo aqui, eu tenho atualmente 13 placas de vídeo, entre placas de vídeo antigas e novas minerando, eu estaria fazendo, né, multiplicando por 3, R$ 1.191 por mês. Pô, seria uma rentabilidade bacana. Só que daí nós teríamos que considerar outros fatores. Por exemplo, a dificuldade da rede das criptomoedas que nós estamos minerando aumentando significativamente. Por exemplo, tem muita gente com farm totalmente desligada. Tem aquele pessoal que está com a farm minerando somente com as placas de vídeo mais eficientes. Tem aquele pessoal que está entrando agora na mineração. E com isso a dificuldade da rede das criptomoedas iam subir cada vez mais, ó. Iam subir essa dificuldade aqui, ó, e acabar subindo, o que impactaria diretamente na rentabilidade da mineração. Vamos dar um exemplo que suba aí bastante, o suficiente para cair 50% da rentabilidade da mineração. Nisso nós chegaríamos num valor aí de pelo menos R$ 600 por mês. Então, com essa minha riga de mineração, se as criptomoedas subirem todas 3 vezes acompanhando o Bitcoin, que estaria na casa dos 100 mil dólares, e o provento diário pago ao minerador ficasse na casa aí de 4 milhões 522 mil dólares por dia, eu teria uma rentabilidade da mineração, considerando as minhas placas de vídeo, de em média R$ 600 por mês. E olhem que eu fui bem generoso no aumento da dificuldade das criptomoedas. Com certeza, se a rentabilidade fosse aquilo ali que eu coloquei, né, aumentasse daquela forma que eu explanei, cara, a dificuldade é aumentar aí mais, 50%, 60%, 70%. Se eu pegar, por exemplo, aqui a Dynex, mesmo na baixa rentabilidade, olha o que está acontecendo com a dificuldade dela. Ela está subindo cada vez mais. Ou seja, se a rentabilidade subir lá em cima e os mineradores verem que dá para custear energia e ter um bom lucro, essa dificuldade vai continuar subindo. Não esperem o contrário. E isso vai se estender para várias outras criptomoedas, né, que hoje estão paradas, mas caso a rentabilidade subir, o pessoal vai acabar migrando para elas. E temos mais um fator a considerar. Deixa eu voltar para a realidade aqui. Hoje, a criptomoeda que mais paga ao minerador é a Kaspa. Ela é responsável por cerca de 45% do provento diário pago ao minerador, considerando a mineração por placas de vídeo e algumas ASICs, né? E também considerando processadores, né? Algumas criptomoedas que podem ser mineradas por placas de vídeo e processadores. Mas enfim, a Kaspa está responsável por 45% do mercado. E olhem só, isso equivale a 726 mil dólares. Galera, com a fabricação desse monte de ASICs aí para a Kaspa, quando elas chegarem ao consumidor final, o hash rate, a dificuldade da sua rede, vai ficar impossível de minerar com placas de vídeo. Já está impossível, né? Com isso, nós temos um provento diário aqui, ó, indo totalmente para ASICs. Então, na realidade, o nosso provento diário aqui, ó, que está hoje de 1.596 mil dólares, estaria em 870 mil dólares, ou seja, vai cair bastante ainda. E com certeza, muitas dessas outras criptomoedas aqui, elas têm, digamos aí, né, uma certa amizade com ASICs, que podem ser criadas futuramente. Então vocês veem que tem vários fatores, né, que impactam diretamente a rentabilidade da mineração, e o prognóstico futuro não é assim dos melhores. Lógico, muitos projetos serão criados. Se nós olharmos aqui, eu contabilizei quantas criptomoedas de mineração foram criadas após o Ethereum atualizar. E eu achei 62 criptomoedas.
Tem mais criptomoedas, pessoal. 62 são as criptomoedas hoje, né, que o pessoal mais conhece. Mas temos muitas outras aí que foram criadas, que nem foram listadas ainda, e algumas que não vingaram, né? Mas olha só, são 62 projetos. E desses novos projetos, pessoal, nós temos alguns que se destacaram positivamente, como por exemplo aqui, ó, a Dynex, Nexa, Ironfish, Radiante, são todas moedas que foram criadas após o Ethereum atualizar. Temos várias outras, né? E com certeza teremos cada vez mais projetos sendo lançados. Talvez agora, com esse fomento grande que está acontecendo na questão da IA, nós tenhamos novos projetos ligados à inteligência artificial que possa trazer um capital novo aí para o mercado de criptomoedas, levando em consideração a mineração por placas de vídeo. Então pode ser que nós tenhamos projetos aí ligados à mineração por placas de vídeo que tragam de fato inovações, que tragam usabilidade, que tragam smart money, que tragam volume e assim aumentem o provento diário que é pago ao minerador e, em consequência disso, a nossa rentabilidade da mineração. Galera, e assim, que nem o Caju comentou num vídeo dele, se o mercado tivesse morto, nós não teríamos, por exemplo, o pessoal da gringa cada vez mais comprando equipamentos, diversificando aí os investimentos, criptomoedas sendo mineradas. Então, se a mineração estivesse de fato morta, nós não teríamos o pessoal da gringa, né, nessa situação. Lógico que talvez a situação lá de quem mora, né, no exterior seja um pouco diferente. Tenha o custo energético um pouquinho mais barato, consiga colocar lá energia renovável de forma mais facilitada, consiga adquirir equipamentos com impostos mais baixos e por aí vai. E também temos aquela questão que geralmente esse pessoal da gringa, eles diversificam em muito a mineração. Pode ver, a maioria do pessoal lá tem ASICs, tem FPGA, tem placa de vídeo e processadores. Ou seja, o Proof of Work, a prova de trabalhos, eles aproveitam de todas as formas possíveis, né? Diferente um pouco de nós do BR, né? Que por conta dos custos, no Brasil às vezes fica inviável algumas situações. Lógico, aquele pessoal que está migrando lá, por exemplo, para o Paraguai, né? Acaba reduzindo um pouco aí os seus custos. Galera, então o vídeo foi esse. Espero que eu tenha trazido um conteúdo aí relevante para vocês. Vou tentar gravar aí com mais frequência. Ó, o gato vagabundo aqui do meu lado, né? Descansando, se espreguiçando, mas enfim. É isso, tamo junto, sucesso e como sempre, modo Doom Slayer, ele nunca acaba. A gente vai minerar e vai sempre tentar achar uma criptomoeda que esteja pagando bem.